Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que hoje seja mais uma daquelas noites que nos faz pensar profundamente. Que o nosso trabalho a ser apresentado hoje possa comover as fibras mais íntimas dos nossos corações. Porque os bons espíritos estão estão fazendo o possível para despertar o nosso íntimo, para fazer com que cada um de nós encontre a razão principal da sua existência. E é nesse trabalho conjunto que nós tivemos a grande felicidade de, neste mês de outubro, ir ter com o senhor Divaldo num encontro em Salvador, na Bahia, que durou 4 dias, com palestras de manhã, à tarde e à noite. E foi um período de uma beleza que não tem como definir. Primeiro, porque a oportunidade foi única na nossa vida. Nunca tínhamos ido. Segundo, porque o senhor Divaldo é um verdadeiro anjo de Deus na terra. Conhecemos a Mansão do Caminho, que é uma das coisas mais belas que podemos ver naquela cidade, apesar da cidade ser lindíssima. Mas a Mansão do Caminho, ela é perfeita. Os prédios, os jardins, as pessoas, o hospital, a escola com mais de 1.200 crianças, o ginásio de esportes, que cabem 4.000 pessoas, a casa Caminho da Redenção, a casa espírita, também com lugar para 800 pessoas. Enfim, é tanta maravilha. E saber que um trabalho de 60 anos, nós que começamos e queremos já de cara, levantar algo muito grande, queremos ver os resultados assim de um ano para o outro, e a gente percebe que eles levaram 60 anos, que este era o aniversário de 60 anos da casa este ano, para levantar esta pequena cidade, onde encontramos criaturas assim miseráveis, porque este é o critério que a casa usa, que a Mansão do Caminho usa para auxílio, em miserabilidade, porque em Salvador é que a gente vê a pobreza de verdade, não o que nós vemos aqui. Lá a gente vê uma favela construída com restos de madeira e papelões, onde saem de dentro de 5 a 15 crianças muitas vezes. Então a gente mais ou menos teve uma ideia do que seja o trabalho dele. As crianças entram de manhã cedo, tiram a roupinha que vieram, tomam um banho e vestem o uniforme da escola, que é muito lindo. Todos de 0 anos, porque lá a criança nasce na maternidade e já vai para o berçário, e a mãe fica ali até que ela possa ter condições de ficar sozinha em casa e deixar a criança ali. E essa criança, então, tem todo o atendimento, o dia todo, todas as alimentações, os lanches, com o nutricionista, tudo muito bem organizado. E à noite, então, se a mãe, que muitas vezes acontece, não vem buscar, uma equipe da casa leva a criança até em casa. Não vou me estender muito, mas eu queria deixar esse registro para que a gente perceba a grandeza deste nosso irmão, que muitas vezes a gente até esquece que existe alguém aqui no Brasil, que faz um trabalho tão lindo desse, e um espírito com certeza de alta envergadura. Mas o Sr. Divaldo usou um tema nessa exposição que ele fez durante esses 4 dias, nos fazendo compreender a importância do momento que nós estamos vivendo. Foi insistente nisso. E olhava para todos nós, éramos em 730 pessoas, e ele dizia: todos espíritas, quem não for, que fique sentado, os demais levantem. Então levantávamos todos, Todos eram espíritas que estavam lá. Ele disse: pois todos têm a responsabilidade, o compromisso de divulgar as nossas palavras por todos os lugares de onde vier.
E por isso, então, a gente resolveu passar nas casas dando o tema da exposição: O Amanhecer de uma Nova Era. É o último livro dele, que não está ainda nas livrarias, que nós recebemos lá, mas que logo estará. E é de suma importância tomarmos conhecimento, porque ele nos falou de algumas coisas maravilhosas, que Jesus solicitou a galáxias mais adiantadas, que viessem auxiliar na transição planetária, na passagem do nosso planeta de provas e expiação para mundo de regeneração. E vieram aos milhares. A solicitação de Jesus foi imediatamente aceita. Então vieram em grande quantidade e cercaram o nosso planeta de luminosidade. São seres angelicais que se postaram em volta do nosso planeta para auxiliar a nós mudarmos a atmosfera do planeta. Nós que lemos obras espíritas sabemos que em volta do nosso planeta existe uma atmosfera, que diz no texto, pestilenta, né? Que é fruto dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos de ressentimento, de mágoa, amargura, situações difíceis que nós passamos, dá uma sede de vingança, às vezes uma ira descontrolada, muitas vezes sentimento de vítima e aquela tristeza que sempre nós fazemos assim conosco. Tudo isso gera uma energia negativa e cria miasmas, como diz o texto, pestilentos no ar, que tem uma figura escura e massiva, né? bem compacta, né? Do lado espiritual, quando se vê do plano espiritual. E tem um cheiro, um mau cheiro, dizem os espíritos. E isso, essa massa toda, ela está envolvendo o planeta, porque ela é fruto dos pensamentos dos habitantes do planeta, da humanidade. Então, essa grande legião angélica atenderam ao chamado de Jesus e vieram para fazer, então, para dar um auxílio à humanidade, para diminuir essa camada, para assim permitir que espíritos mais elevados possam adentrar a esfera terrestre e reencarnar entre nós. Muitos já estão aqui. Ficamos muito contentes de saber que Aristóteles está reencarnado na Terra. Não se sabe aonde, mas está entre 10 e 12 anos. É um espetáculo isso, né? Diz o senhor Divaldo, que ele está por aí. Que está por reencarnar, aguardando este processo mais limpo, né? Mais fácil de penetrar. Mozart, Bach e Beethoven, que vão mudar a história da música no nosso planeta. Isso foi uma das coisas mais fantásticas que a gente ouviu lá. Saber que essas criaturas estão prontas para vir, esperando que nós, seres humanos, suavizemos a nossa atmosfera, né? Limpemos. Então vamos à faxina, né? Esse é o pedido. Aí então ele nos convoca a uma mudança de pensamento. Que nós comecemos de uma vez por todas a descobrir qual é o motivo, a razão pela qual nós estamos aqui. Porque quando nós descobrirmos a razão pela qual nós estamos aqui, nós vamos parar de nos queixar como vítimas e vamos mudar estes pensamentos, melhorando a atmosfera terrestre. Ele nos fala que os espíritos angélicos nada podem fazer sem a nossa ajuda. Eles estão esperando que a energia saia de nós, aí, porque a energia saindo de nós, daqui para lá, ela consegue furar essa camada, que ela é produzida por nós mesmos. Então depende de nós mudar esse quadro. Aí chega até eles. Eles multiplicam essa energia por 1000 e devolvem para nós abrindo um rombo. Nós abrimos um canículo, uma frestinha, né? A energiazinha fraquinha nossa passa, chega lá e o espírito angélico fortalece por 1000 e manda de volta para nós, fazendo um rombo nessa atmosfera pesada, deixando rarefeita e perfumada, pronta para que os espíritos melhores possam adentrar, reencarnando na Terra. Então isso faz com que a gente veja a responsabilidade de cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Ele nos fala das preces, da importância
importância da prece ativa. Fizemos há pouco o Pai Nosso. Depois que ouvimos o Pai Nosso, da forma que Ele faz, porque Ele faz o Pai Nosso, falando em voz alta o que Ele pensa do Pai, então nunca mais esquecemos, porque o Pai Nosso de forma ativa faz com que as fibras mais íntimas do nosso ser se agitem. E isso é que faz com que a energia poderosa saia de nós, né? Então, quando você pensa no Pai Nosso, esse que te deu a chance de existir, que foi o teu Criador, aquele que permitiu que você com tuas próprias forças alcançasse o teu sucesso, para sentir-se bem, ninguém está te carregando, é você que está fazendo as suas conquistas. Você pode chegar onde quiser de cabeça erguida, porque eu conquistei esse espaço. Eu estou agora nesta condição luminosa porque eu conquistei. Claro, quando nós estivermos, né? Estamos longe ainda. Mas quando nós tivermos esta condição, vamos poder analisar o quanto foi gostoso, maravilhoso você participar desse processo evolutivo, né? Que foi tu mesmo que passo a passo conquistou esta posição elevada na hierarquia espiritual. Então, nós começamos a compreender, quando você diz, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, de que forma vai sair aí fora queixando-se de alguma coisa? Se nós estamos dando ao nosso Pai, ao nosso Criador, todo o poder sobre nós e os nossos destinos, de que forma nós vamos achar que as coisas estão erradas? Que aquele parente, ou aquele filho, ou aquele marido, ou aquela prima, ou cunhada, sei lá, está na tua vida te atormentando? Como? Se realmente você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Então tu vai trabalhando este Pai Nosso. Quando você pede o pão de cada dia, você sabe qual é o pão principal da tua existência. É aquele que há de te dar vida eterna. Não é este que tu come, que teu corpo físico necessita. É algo muito maior. É aquele que te fortalece, que te faz gigante diante das dificuldades. É este pão que nós pedimos ao Pai no Pai Nosso. E aí vai, do perdão, da rogativa para que não nos deixe cair na tentação, que são muitas as tentações. Aí quando vem a tentação, a gente faz ouvido novo, faz de conta que nem ouve um anjinho que guarda dizendo, cuidado, não vai por aí, mas a gente está com a vontade danada de fazer aquilo e faz. Aí reza de novo, não me deixe cair na tentação, anjo dos práticos, que é nesse que trabalho que está me dando, né? Porque ele está cansado de tentar não deixar cair em tentação. Livre-nos do mal, né? A gente pede para nos livrar do mal, mas a gente quer se livrar daquela criatura que nos incomoda, do nosso vizinho, do nosso colega de trabalho. Não é do mal que nós queremos nos livrar. Nós queremos nos livrar dos nossos irmãos. Tem cabimento isso, dos nossos irmãos, das criaturas que vieram para nos dar a oportunidade de crescimento espiritual. Estão ali para os nossos exercícios. Sem eles nós não avançamos. Imaginem o Senhor se a vida fosse cor-de-rosa, só coisa boa acontecesse. Se nós de repente não tivéssemos nenhuma situação de conflito nas nossas vidas, será que algum de nós ia aguentar isso? Ia ser insuportável, ia ser um tédio constante, nem um desafio, nem um desencontro, nem uma história para a gente pensar, tudo de mão beijada na nossa mão. Não seríamos felizes. Quantas criaturas têm uma vida que nos parece tão facilitada? Agora veja se essa pessoa é feliz. Veja se na alma dela tem paz. Então essas coisas, ele nos chamou a atenção para nós acreditarmos que agora é o melhor momento de todas as nossas existências. É o mais importante, é o mais especial, é um momento em que nós vamos fazer os ajustes de todas as pendências lá atrás. Nós vamos nos limpar o nosso perispírito. Por isso, agora é a hora dos conflitos maiores. Por isso, as casas espíritas, os templos em geral, estão derramando de gente. Porque estão indo em busca de Deus no desespero dos seus conflitos íntimos, dos conflitos familiares, das situações de desespero total, de doenças.
hora do reajuste. E ele nos fala da quantidade de espíritos revoltados, obsessores, que estão atacando com verdadeiras falanges todos os templos, todas as igrejas, todas as casas espíritas, porque eles estão indignados com este crescimento instantâneo da busca de Deus. Então eles estão agindo de forma severa no íntimo de cada um de nós. E os nossos algozes, entre aspas, né, de outras existências, criaturas que nós prejudicamos, estão aqui, empoleirados em nós, nos cobrando as suas dívidas. E nós queremos que alguém arranque essas criaturas daí, esquecendo que essas criaturas estão aí porque nós as prejudicamos. Senão elas não estariam, porque Deus é soberanamente bom e justo. E Ele quer que o indivíduo, a criatura, cresça aprendendo a amar. Que só o amor é capaz de modificar as coisas, nada mais, só o amor. Aí então, se me permitirem, acaso uns 10 minutinhos a mais do que meia hora hoje, eu precisava contar a história da Martina, que a história da Martina está aqui no livro, só para nós termos uma ideia rápida do que mais ou menos cada um pode estar passando. A Martina é uma moça que cresceu ao lado da mãe, era uma menina muito bela, muito linda, o pai desconhecido. Essa menina foi levada pela mãe logo para fotografias, mas desde pequena ela começou a fazer um sucesso enorme nas revistas, na televisão, porque ela era lindíssima e começou a ganhar muito dinheiro. E logo a mãe teve seu apartamento, sua vida estável, e quando ela estava por volta de 15, 16 anos, a mãe passou a ter um câncer e em questão de 3 meses ela desencarnou. E essa menina, de repente, não sabia fazer absolutamente nada, porque a mãe não deixava. A mãe cobria ela de tudo que era necessário. E ela achava aquela vida fútil. Ela olhava aquelas meninas com livros nos braços, indo para a escola, e ela sentia inveja. Porque aquelas meninas tinham oportunidade de estudar. E ela só estudou o fundamental, e depois a mãe tirou porque não precisava. Ela já tinha tudo o que queria. Aí ela sentia inveja daquelas meninas que paravam em frente às fábricas para entrarem para trabalhar, rindo entre elas, conversando, divertindo-se, e ela só, naquele luxo dela. Aí ela caiu na noite, começou a trabalhar, começou a frequentar boates e tudo mais, e aí, na orgia, ela conheceu um rapaz, que vendo a beleza dela e sendo uma criatura voltada para o comércio do sexo irresponsável, repugnante até, ele a envolveu e fez com que ela se apaixonasse por ele. Uma vez apaixonada, ele levou-a então para trabalhar para ele em encontros com homens solitários, que ela então tinha que viajar com eles e cobrava verdadeiras fortunas para ele, né? E ela passou então a trabalhar para ele. E foi se achando assim suja, impura, se sentia assim denegrida. Era terrível a situação em que ela se encontrava. Até que de repente ela descobriu que estava grávida. Ela sabia que a gravidez era do namorado, porque era o único com o qual ela não se cuidava. Os demais não podia ser. E ela vai então contar a ele, e ele ri na cara dela, dizendo que não era verdade. E que se fosse verdade, teria imediatamente que tirar essa criança, porque ele iria abandoná-la. E ela então desesperou-se. E quando está retornando para casa, ela passa em frente de uma casa e lê: Casa Espírita, Amor e Caridade. E entra, vê as luzes acesas, pessoas sentadas, e entra e percebe que está para começar uma atividade. Era uma palestra. E ela começa a prestar atenção na palestra. Neste dia, nesta casa, chegara, logo à tardinha, uma equipe de teor bastante elevado, tendo à frente o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Jesus Gonçalves. Peso de equipe, né? Mas Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor da obra, né? Então, esta equipe, com outros diversos espíritos, estavam ali porque a casa estava sofrendo um desses ataques da inferioridade.
Então, havia muitas pessoas que estavam sofrendo a influência e estavam prejudicando, então, toda a comunidade que trabalhava na casa. E esses espíritos vieram para socorrer a casa. Mas entre esses espíritos, havia um espírito que estava ligado diretamente a Martina. E havia pedido, então, à equipe que a trouxessem até ali. E por isso ela cruza em frente à casa e sente essa vontade irresistível de entrar. Imagine que a gente não sabe dessas coisas que acontecem no plano espiritual, mas todos nós temos um anjo guardião que está zelando por nós e tentando fazer o possível para que as nossas histórias se resolvam, né? Pois então, neste dia, estava lá essa equipe e quando ela se senta, o Dr. Bezerra de Menezes pede para observar aquela moça. E daí todos observam. Aí eles percebem assim que tem uma nuvem escura em volta dela. É que ela está pensando em abortar. E ela está com aquele pensamento, aquela tristeza, aquela mágoa. Então ela começa a pensar em toda a sua história. E os espíritos imediatamente dessa equipe descobrem toda a sua desdita, essa que eu acabei de contar. E então sentem um desejo intenso de ajudá-la. Aí o Dr. Bezerra diz, agora aproximem mais a visão. Aí então eles aproximaram mais a visão e perceberam um vulto escuro grudado nas costas da moça. Aí eles perguntam, mas o que é? É um ex-companheiro de uma outra vida, que está ali sugando-a desde o dia em que ela renasceu aqui na Terra. Então, ele convida os companheiros para irem até a moça para fazerem o desligamento desse espírito que estava ligado a ela. Aí ele chama o Philip, que era aquele rapaz ligado a ela, que só ele poderia fazer o desligamento, porque era um triângulo amoroso. O Philip, a criatura que estava ligada a ela, que era o Marcelo, e ela, era um triângulo. Então o Philip, que já havia passado por situações de conflito, já sofrera muito na espiritualidade. Essa encarnação que eles iam trabalhar era uma encarnação de 200 anos atrás, de 1800. Então, essa criaturinha tinha desencarnado, sofrido bastante, reencarnado ao tempo do Sr. Allan Kardec, conhecer a doutrina espírita, viver ao lado de Leon Denis e havia auxiliado muito a Leon Denis no desenvolvimento das suas tarefas doutrinárias. Desencarnou e dali então ele passou a trabalhar numa equipe espiritual auxiliando nesta casa Paz, Amor e Caridade. Aliás, Casa Amor e Caridade. Aí então ele já tinha adquirido condição de auxílio. Então ele queria auxiliar os outros dois que ele amava muito, tanto a Martina quanto o Marcel, a se desenvencilharem dessa vingança infrutífera. E aí ele consegue separar os dois. E eles levam o Marcel para, logo mais haveria uma sessão mediúnica, depois da exposição doutrinária, e atendimento fraterno. Aí eles intuem a um trabalhador da casa, para depois da palestra assistirem a Martina num atendimento fraterno. Enquanto isso, o Marcelo, na sessão mediúnica, através da médium chamada Celestina, ia também conversar. E a conversa acontece depois. Eu vou falar rapidamente por conta do tempo. Esta conversa é linda no livro. O Marcelo conta que ele havia se casado e era muito feliz. Tinha 2 filhos. Havia casado com Maria José, que era a Martina, né? E eles eram muito felizes. Mas um soldado do exército de Napoleão, chegando na cidade depois de uma vitória, cheia de louros, começou a galantear a sua esposa. E ela tomou-se de amores por ele e fugiu com ele para uma cidade distante, com o soldado. E ele, desde então, ficou com este ódio por ela ter fugido, por conta que o seu filho mais novo, com saudades da mãe, e não tendo o pai, porque o pai jogou-se na bebida, acabou desencarnando. E o filho mais velho, alguns anos depois, também teve o mesmo futuro, né? Acabou também desencarnando por falta de cuidados e de carinho de pai e mãe. Então ele perdeu os 2 filhos e a esposa. E não esqueceu mais. Os outros 2, ela reencarna ainda mais uma vez em sofrimentos terríveis. Na França mesmo, o Philippe tenta recrutá-la desse sofrimento. Na França não consegue.
Aí ele se dedica à doutrina espírita e ele diz: eu fui ao infinito para poder neste momento te dar paz. Ele fala que esse é o amor dele, quer dizer, ele tentou se elevar o mais que ele podia para daí resgatá-la das profundezas das trevas que ela se encontrava. Aí então ele conta que ele tem esse ódio e que ele não quer parar de obsidiá-la. Aí então o doutrinador, o dialogador, conversa com ele dizendo que ele é tão culpado quanto ela, porque ele sabia que havia responsabilidade de pai. Assim como ela abandonou as crianças, ele também abandonou. Que ele podia ter cuidado das crianças e as crianças teriam tido o futuro que haviam planejado na Terra. Então ele começa a despertar e ele mostra, o senhor Bezerra de Menezes, mostra para ele encarnações anteriores, onde várias vezes ele abandona os filhos, assim como ela, e já havia abandonado ela em encarnações anteriores. Tanto que ele se desespera e começa a dizer: não, esse não sou eu. Ele vê na tela mental e indigna-se com aquele comportamento e diz: esse não sou eu. Aí eles conversam e ele acaba compreendendo que era a lei de causa e efeito que ele estava vivendo e nada tinha que reclamar. Aí então ele é hipnotizado, que a gente diz entre aspas, né, e colocado numa maca para que adormecesse e fosse então levado para recuperação, para tratamento. A Martina estava terminando o atendimento fraterno e estava encantada, porque ela disse que entrou na casa com um peso terrível nas costas, dor de cabeça na nuca, e de repente tudo aquilo desapareceu. Ela se sentia aliviada e bem. E um sentimento de amor muito grande dentro dela. Ela ia voltar para casa, ela ia tentar pensar em mudar a atitude. E daí o doutor Bezerra de Menezes avisa os espíritos que estão ali: nosso trabalho só está no começo, todos voltarão para casa. E nós então iremos buscá-los assim que adormecerem. Então retornam para casa Dona Celestina, o dialogador do trabalho, todos os médicos, depois que adormeceram nas suas casas, são recrutados de novo para a casa espírita, inclusive Martina, e lá recomeça novamente o trabalho. Agora o trabalho é com a Martina, para que ela saiba quem ela traz no ventre. Ela tinha um ódio muito grande pela mãe, porque ela disse que a mãe a havia arrastado para que aquela vida levasse. Ela trazia no ventre a mãezinha. A mãe, quando desencarnou, percebeu o engano que havia cometido e sofreu profundamente o arrependimento. E passou a trabalhar intensamente, rogando a Deus a oportunidade de retornar no seio da filha para refazer-se do erro, para recomeçar tudo de novo. E o seu trabalho, o seu arrependimento sincero, o seu trabalho intenso, as suas rogativas do fundo do coração que Deus atendeu. E ela então agora está no ventre da mãe. Trazem o espírito da mãe para que converse com a filha, para que a filha aceite. E ela nega-se a aceitar a mãe. Ela disse: eu te odeio, eu não posso te dar a luz porque eu te odeio. Aí a mãe, o dialogador conversa com elas, explica e trazem a tela mental novamente. A mãe que falhara com a filha nada mais era do que o filho mais novo dela naquela encarnação de 1800. O filho havia morrido por falta de cuidados da mãe. De que forma agora ela ia culpar a sua mãe de não ter tido os devidos cuidados com ela? Então a gente começa a perceber que não existe vítima em história nenhuma. Lá atrás, ou muito, muito lá atrás, tem uma história, vamos dizer no termo muito ruim, cabeluda, né? Que nós temos que reajustar. Nós temos que observar o que está acontecendo conosco e perceber que as decisões têm que ser tomadas com muito cuidado, tendo como parâmetro o Evangelho de Jesus, que aí nós não vamos ter erro. Nós temos que tomar cuidado de ver se o ego, o nosso eu, não está assumindo um lugar egoísta e orgulhoso e tomando a decisão por nós. O nosso eu interior, o nosso Deus dentro de nós, o nosso eu divino, sabe o que fazer, sabe qual é a decisão melhor. Ele nunca se queixa,
Ele compreende e aceita as situações tentando evoluir, fazendo o possível para crescer intimamente, para fazer algo por si mesmo, independente dos outros. É dessa forma que nós vamos melhorar. Aí então, Martina compreende a situação e percebe então que a mãe precisa vir através do seu ventre. E Filipe então se mostra a Martina pela primeira vez. Quando ela percebe a presença do filho, ela se desespera, porque ela lembra do intenso amor que teve por ele. Ele então ajoelha-se à sua frente e pede perdão por tê-la abandonado. Disse que era imaturo e que naquela ocasião não tinha condição de compreender o amor que sentia por ela. Mas que agora eles caminhariam por toda a eternidade. Ele desencarnado e ela encarnada, até que pudessem na espiritualidade se reunir novamente. Mas para se reunirem novamente, precisava ela honrar o compromisso de ser mãe e cuidar da educação do filhinho, desta vez com seriedade. A história está aqui no livro, tem muitas outras histórias, mas para que nós tenhamos uma ideia do compromisso de cada um de nós conosco mesmos. Não é sair por aí querendo mudar o mundo, não. É mudar o nosso mundo íntimo. É resolver as nossas questões íntimas. Às vezes problemas que estão acontecendo na nossa família, ou problemas de doença conosco mesmo, são amarguras guardadas aqui dentro que tem que vir à tona, tem que pedir perdão, tem que perdoar, tem que desligar das tristezas da vida, tem que observar que se nós fomos criados por um Pai amoroso, a única fatalidade da nossa existência é a felicidade. Nós vamos fatalmente ser felizes. Então nós não podemos nos preocupar com picuinhas que estão atravessando o nosso caminho. Nós temos é que varrer as pedras da nossa existência com firmeza e amor, com muita energia de amor. O senhor Divaldo nos pede uma outra forma de energia que ele nos ensinou, maravilhosa. Ele diz que nos sugere a gentileza, que também é um subtema do nosso encontro lá em Salvador. A gentileza é, no momento, a forma ideal para criarmos energias positivas, para enviarmos aos seres angélicos para que eles nos devolvam multiplicado. Ele diz o seguinte, que quando uma criatura está com uma dificuldade, ele dá o exemplo de alguém que está apressado para pegar um ônibus e derruba todos os seus pacotes no chão, né? O ônibus vem vindo, ele não sabe se junta, se ataca o ônibus. De repente alguém ataca o ônibus para ele e corre auxiliar ao juntar as coisas. Ele junta as coisas e corre em direção ao ônibus, toma o ônibus e vai embora. Só que ele não diz uma palavra, porque não precisa. Porque esse sentimento que brotou dentro do coração dessa criatura que foi auxiliada naquele momento é uma energia das mais poderosas que sobem da terra. É uma energia muda, né? É uma energia que se eleva com uma facilidade e é uma energia grande, né? Muito grande. Porque a criatura que se sente auxiliada neste momento, ela tem um sentimento que sai do fundo da alma que não tem palavra que expresse. E ela não esquece tão fácil esse auxílio que recebeu. Nunca mais vai ver a criatura na vida, mas não tem importância. Ele fala das gentilezas comuns em casa. Uma louça que é lavada, um chão que é varrido, uma cama que é estendida para alguém, um copo de água que é alcançado quando alguém está sedento. Não se neguem jamais a atender uma solicitação, porque essa gratidão muda que está dentro da criatura, ela é poderosa. Nós estaremos trabalhando na grande equipe espiritual de regeneração do planeta. Já pensou que legal? Nós fazemos parte dessa grande equipe que compõe também esses seres angélicos que estão em volta da Terra, mais esses seres espirituais que estão aqui na Terra trabalhando, que é a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e ele diz ainda que milhares de outras equipes estão espalhadas pelo mundo inteiro fazendo esse tipo de trabalho, trazendo este auxílio espiritual às criaturas, tirando os obsessores de suas costas e trabalhando intensamente as histórias de cada um durante o nosso sono, fazendo com que a gente compreenda as nossas responsabilidades.
Olha o poder da casa espírita. Enquanto os senhores estão aí sentados, enquanto eu estou falando, quem sabe aqui atrás, não tem alguém atrás de mim? Agora há pouco estava me queixando por uma companheira ali da dor nas minhas costas. Quem sabe estão me tirando algo e já não sinto mais a dor, né? E estão resolvendo um problema seríssimo das minhas existências passadas. Quem sabe quantas benesses nós recebemos e nem sequer agradecemos porque a gente não sabe, a gente não tem aquela sensibilidade para captar o auxílio de Deus, que é o tempo todo querendo o nosso bem, e a gente não se dá por conta. O recado é esse. Diz o Senhor Divaldo que quando nós estivermos fazendo 30 gentilezas por dia, podemos nos sentir engajados na grande equipe de espíritos. Dá uma gentileza por meia hora, fiz o cálculo mais ou menos, que a gente dorme um tempo, né? Então, dê gentileza. Que Jesus nos abençoe e que permita que a gente consiga atingir os objetivos.